CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Aqui estamos para mais um estudo. Hoje o Newton está com outro compromisso. Ele me pediu para fazer o estudo do nosso querido Leon Denis. O livro é O Problema do Ser e do Destino. Vamos fazer a leitura do Evangelho, fazer uma prece e depois vamos dar início a esse novo capítulo, da segunda parte do livro. Então, no Evangelho, nós vamos ler o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item é o item de número 1. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, itens 43 a 48 e 20. Vamos elevar nossos pensamentos a nosso amado Mestre Jesus, agradecendo mais essa oportunidade de aqui estarmos, presencial ou nas redes sociais, para estudarmos esse livro desse autor maravilhoso que é o Leon Denis, e que possamos, Mestre amado, ser intuídos pela espiritualidade amiga que se encontra em nossa casa, nos intuindo, nos amparando, protegendo, nos dando a capacidade de compreender e a capacidade de poder passar as lições do dia de hoje. Em nome da espiritualidade amiga, do nosso querido altivo, de todos os espíritos dessa coluna que sustentam a nossa casa com tanto amor, em nome de Leon Denis, que possamos dar início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, gente, a gente continua aqui na segunda parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, e vamos dar início aqui ao capítulo 19, A Lei dos Destinos. Tendo sido feita a prova das vidas sucessivas, o caminho da existência se acha desobstruído e a rota firme e segura está traçada. A alma vê claramente seu destino
que é a ascensão à mais alta sabedoria, a luz mais viva. A equidade governa o mundo. Nossa felicidade está em nossas mãos. Tendo como objetivo a beleza e como meio a justiça e o amor, o universo não pode mais falir. Desde então, todo temor quimérico, todo pavor do além se desfazem. Em vez de temer o futuro, o homem desfruta da alegria das certezas eternas. Com a confiança no porvir, suas forças se redobram. Seu esforço para o bem será, por isso, centuplicado. Então aqui, o Leon Denis, nesse primeiro parágrafo, ele vem nos explicando que depois que nós tomamos conhecimento, através dessa doutrina amorosa, consoladora, das vidas sucessivas que já passamos e iremos passar, o caminho da existência se acha desobstruído. A rota firme e segura está traçada. Então, com esse conhecimento, a gente já sabe que teremos várias oportunidades de nos concentrarmos no bem, de modificarmos o nosso destino. Não teremos mais dúvida, não estamos sujeitos a um destino traçado e que não se modifica. Nós podemos melhorar a nossa caminhada, nós podemos traçar um caminho mais tranquilo, mais cheio de amor, de esperança, de fé, né? A gente não precisa temer mais o futuro. Nós podemos trabalhar para a nossa ascensão, pela nossa melhoria. E como a gente ganha forças com esse pensamento, a confiança também aumenta, né? Só depende de nós. Depende do nosso pensamento, das nossas escolhas, das companhias que angariamos ao longo da nossa existência. Com quem sintonizamos, o que procuramos em nossas vidas. Quais espíritos iremos atrair para nós? Isso tudo depende de nós, né? Não somos um joguete na mão da espiritualidade, não são eles que decidem o nosso porvir. Somos nós mesmos. Então ele continua. Todavia, ainda se faz uma pergunta. Através de que forças secretas a ação da justiça se exerce no encadeamento de nossas existências? Assinalemos, primeiramente, que o funcionamento da justiça humana nada nos oferece que se compare à lei divina dos destinos. Então a resposta está dada, né? Através de que forças secretas a ação da justiça se exerce na nossa existência? Através da lei divina, que é a lei natural, é a lei que impera, que assim, se a gente fugir disso, se a gente não observar a lei de Deus, as leis de Deus, nós estaremos fadados a errar, a nos perder do caminho correto, do caminho luminoso, do caminho que vai só nos favorecer. Esta se cumpre por si mesma,
sem intervenção exterior, tanto para os indivíduos quanto para a coletividade. A lei é uma só, para todos nós. Ela não escolhe, não tem os preferidos. A lei é para todos, para a natureza, para os animais, para os vegetais, para os seres humanos. Estamos todos sob a influência da lei divina, queiramos ou não. Né? É uma lei de bondade, de amor, que se nós seguirmos, se nós prestarmos atenção naquilo que Deus espera de nós, estaremos sempre no caminho correto, caminho seguro. O que nós chamamos de mal, ofensa, traição, assassinato, determina nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes do destino, em uma medida proporcional à gravidade de seus atos. Essa lei imutável é, antes de tudo, uma lei de equilíbrio. Basta a gente sair desse equilíbrio, basta a gente começar a cometer atitudes maléficas, egoísticas, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, nós estamos fugindo da lei, estamos saindo dos preceitos dessa lei. E aí, o que nos vai acontecer é que nós vamos ser joguetes do destino, porque a lei é uma só e ela não podemos escapar dela. Ela não é uma lei cruel, não é uma lei que não nos beneficie. Deus sempre vai nos dar oportunidades de voltarmos ao reto caminho, de uma forma ou de outra. É muito simples. E como ele diz aqui, essa lei assegura a ordem e o equilíbrio no mundo físico. Seu mecanismo é ao mesmo tempo simples e grandioso. Todo mal se repara pela dor. Aquilo que o homem realiza de acordo com a lei do bem resulta-lhe em serenidade e contribui para a sua elevação. Qualquer violação provoca o sofrimento. Então, não há por que a gente reclamar, temer, né? É muito simples. Se você está cometendo atos maléficos, atos que estejam perturbando seus irmãos, ou a natureza, os animais, ou seja o que for, tudo é criação de Deus, nós vamos sofrer, nós vamos nos sentir à parte, vamos nos sentir sós, vamos nos sentir abandonados. E não é por culpa de Deus. Aí a gente pergunta a Deus, mas por que eu estou passando por isso? Né, Jussara? Por que eu estou sofrendo? Por quê? É simplesmente por culpa sua. Você não observou o caminho que você tomou. E não tem problema nenhum errar, gente. Todos nós vamos errar. Somos seres imperfeitos. Fomos criados simples e ignorantes. Estamos a caminho da evolução. Qual o problema? É só retornar, reparar, tentar reparar o erro. Muitas vezes é possível, né? A gente pede desculpa, a gente tenta ressarcir aquele irmão se a gente roubou alguma coisa dele, né? E aí a gente retoma o caminho novamente. E aqui diz assim, claramente, todo mal se repara com a dor. Muita gente nem presta atenção, né? Acha que é normal viver em tribulação, em sofrimento, aí consegue amealhar alguns bens,
roubando dos outros, tirando do mais pobre, e aí de repente perde tudo para outra pessoa e não entende, por que acontece comigo? Qual caminho você tomou, né? Assume, ação e reação, exatamente. Aquilo que o homem realiza de acordo com a lei do bem resulta-lhe em serenidade e contribui para a sua elevação. Qualquer violação provoca sofrimento. E este prossegue em sua obra interior, vasculha as profundezas do ser, mostra os tesouros de sabedoria e bondade que ele guarda e, simultaneamente, elimina-lhe os germes malsãos. Precisamos nos observar. Prolongará a sua ação e voltará a atuar durante tanto tempo quanto for necessário, até que o ser floresça no bem e vibre em uníssono com as forças divinas. Então, todo esse mal-estar, todo esse sofrimento, nada mais é do que um sinal de que a gente está fazendo a coisa errada. Alguma coisa errada a gente fez. A gente tem mania de botar a culpa no vizinho, né? A culpa no pai, a culpa na mãe, a culpa no governo, a culpa no vizinho, a culpa no patrão. A gente faz muito isso. Mas a partir do momento que você observa, você faz um exame de consciência, você vai acabar percebendo que você fez uma má escolha. Então, a lei vai te ajudar, vai te ajudar a retornar ao caminho correto, porque você percebeu o seu erro. Mas, no empreendimento desta obra grandiosa, reservar-se-ão compensações à alma, alegrias, afetos, períodos de repouso e de felicidade vão se alternar no rosário de suas vidas, com existências de luta, de resgate e de reparação. A gente tem que passar pelas provas, pelas vicissitudes dessa vida. Nosso planeta é um planeta de provas e expiação. É uma grande escola, é um grande hospital. Todos nós iremos passar por aquilo que necessitamos passar. Se numa escola da Terra, né, numa escola material, se você não conseguiu alcançar aquele número para passar de ano, aquela nota adequada, você não tem que repetir tudo? A mesma coisa se dá com as nossas vidas. Nossos espíritos precisam avançar. E para avançar, precisam aprender, precisam escolher os bons caminhos para sermos pessoas melhores. A gente não engana a lei divina, não adianta botar embaixo do tapete. Então, aqui o nosso querido Leon Denis está nos dizendo que a vida não é só sofrimento, é só a gente prestar atenção. É alternado momentos de alegria, períodos de repouso, felicidade e fases em que temos que lutar, resgatar e reparar coisas que fizemos nessa vida ou em vidas passadas. Todos nós passamos por isso. Aí a gente pensa, mas eu sou o mais infeliz das criaturas. Não é, gente, não é. É só olhar para o lado. Existem irmãos nossos que estão em sofrimentos profundos desde o nascimento, que o corpo físico é verdadeira armadura. Eles não podem pensar direito, têm problemas neurológicos, às vezes não podem se movimentar adequadamente porque não conseguem, não têm um controle dos seus movimentos. Tem muitos irmãos que estão nessa situação. É só a gente olhar para eles.
A gente pode andar, a gente enxerga, a gente escuta, a gente pensa, né? Então existem situações de muita miséria, não só física, intelectual, como a da vida, de alimento, de casa, né? E a gente, junto a essas pessoas, encontramos muitos irmãos em profundo sofrimento, mas pessoas boníssimas, que têm muito a nos ensinar. Por que aquela pessoa, mas como é que pode? Ele sofre tão bonzinho, ele é tão honesto, é tão amoroso, porque ele já entendeu, ele já escolheu o caminho do bem. Ele está naquela situação porque muitas vezes até pediu para ser uma pessoa simples, para não ter nenhuma tentação no caminho dele, tentação da riqueza, da beleza. Essas são provações bem difíceis, gente. A riqueza e a beleza são provas bem difíceis. E aí a alma que já está mais, né, ligada ao Mestre, ligada aos ensinamentos do Mestre, pede uma vida de simplicidade, para que ela possa pôr em prática todo o amor, todo o bem que ela já aprendeu. Olha isso. Aí o que ocorreu? Ele, numa encarnação, falou até que recente, ele falou que ele veio com um problema da catalepsia, enterrando ele vivo. Olha só. Porque ele foi um pirata, ele falou, foi numa encarnação, não sei quantos séculos atrás, ele praticava pirataria. Né? Sim, roubando, né? Ele falou, num desses, reparando nessa encarnação nefasta, ele pediu, né? Deve ter pedido Provavelmente. isso, para passar por esse processo, né? Por essa prova. De catalepsia, né? Como cataléptico e ser enterrado vivo. Pois é. A nossa amiga, nossa irmã Jussara está aqui nos contando, eu não sabia disso, que mesmo o nosso querido Leon Denis, né, em vidas passadas, ele se viu como numa existência como pirata. Todo mundo sabe o que o pirata faz, né? Então ele deve ter tido uma vida bastante atribulada. E em vida posterior, para reparar esse momento que ele esteve na Terra como pirata, ele veio com um processo de catalepsia. Quem não sabe o que é catalepsia, é uma alteração no sistema nervoso da pessoa, que a pessoa, em crise, no momento de crise, ele fica totalmente imóvel, a respiração é quase nula e aparentemente as pessoas creem que aquela pessoa faleceu, que ela está morta. A nossa querida Ivone Pereira parece que tinha esse mesmo problema na última encarnação dela, como Ivone Pereira, desde pequenininha. Contam até que ela quase foi enterrada quando pequena, que só não foi enterrada pelas preces e pelo amor da mãezinha dela, que impediu que ela fosse enterrada logo. E ela despertou e foi salva. E a nossa amiga Jussara falou que o Leon Denis também passou por isso, só que, infelizmente, parece que o desfecho foi horroroso, né? Foi enterrado vivo. Vivo, assim, para as pessoas que o enterraram, ele estava morto. Eu não sei que vida foi essa, vou até pesquisar, eu não sei. Então, vamos continuar aqui. Assim, tudo se acha arrumado e organizado com arte, ciência e bondade infinitas na obra da providência. Olha que coisa linda, está tudo organizadinho, não tem que tirar nem pôr. No começo de sua caminhada, em sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e transgride com frequência a lei.
Daí as provas, as enfermidades, as servidões materiais. Mas, ao esclarecer-se, ao aprender a pautar os atos de sua vida segundo a regra universal, expõe-se cada vez menos à adversidade. Então, gente, além da gente aprender as leis divinas, os ensinamentos do nosso amado Senhor Jesus, a gente precisa aprender também outras coisas, né? Aprender a ler, a escrever, aprender matemática, física, química, todas essas ciências. Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente é capaz de observar a lei verdadeira, melhor nós seremos. Então, a pessoa muito ignorante, ela transgride a lei, muitas vezes por não conhecer outra coisa. Essas pessoas, Deus levará em conta a sua ignorância, é óbvio. Mas vamos ver aqui nós, espíritas, né, que já estudamos tanto as obras de Kardec, de Leon Denis, André Luiz e outros, Dona Ivone, né, a gente já sabe bastante. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos atos, nós temos que nos disciplinar profundamente. Sempre fazer nossas meditações, olhando para nós mesmos, parar de ficar julgando o irmão que está do lado. Nós temos que nos julgar a nós mesmos. Eu estou fazendo tudo certo? Será que o que eu falei estava certo? Será que a minha atitude com o meu irmão foi correta? A gente precisa fazer parar e fazer essas reflexões, obrigada, Jussara, essas reflexões para a gente seguir o caminho com mais facilidade. Então, é esclarecer-se, aprender e pautar os atos de sua vida segundo a regra universal. Expõe-se cada vez menos à adversidade. Quanto mais a gente observa a lei divina, mais a gente escapa à adversidade. Nossos pensamentos e nossos atos traduzem-se em movimentos vibratórios, e seu foco de emissão, pela repetição frequente desses mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em um potente gerador para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que mudar os nossos hábitos. Se a gente está agindo no mal, a gente tem que mudar. A gente vai repetindo, até uma certa hora, aquela pessoa que comete o mal, ela fica enjoada daquilo, ela fica, meu Deus, eu só faço isso, eu não progrido como os meus irmãos, eu tenho uma vida triste, eu tenho problemas o tempo todo, alguma coisa está errada. Assim, o ser classifica-se a si próprio pela natureza das energias das quais é o centro irradiador. O que você está emanando, né, para o mundo, para os outros? Me desculpe. Mas enquanto as forças do bem se multiplicam por si mesmas e crescem incessantemente, as forças do mal destroem-se por seus próprios efeitos, pois estes efeitos retornam à causa, ao centro de emissão, traduzindo-se sempre por consequências dolorosas. Então, nós que escolhemos agir com maldade, escolhemos coisas que atrapalham os irmãos, invadem a liberdade dos outros, podemos ter a certeza que esse mal que lançamos ao mundo retornará para nós, porque nós somos o centro irradiador desse mal. Às vezes a gente pensa no mal para alguém, a gente deseja o mal para alguém, esse mal chega naquela pessoa e como a pessoa é bondosa, é uma pessoa firme em suas escolhas, aquele mal chega lá e não faz nada,
porque não encontra sintonia, não encontra simpatia energética, fluídica. E aí retorna para onde? Para quem emitiu. E aí aquele seu ataque se volta contra você mesmo, trazendo consequências dolorosas. Assim como todos os seres, o mal está submetido ao impulso evolutivo. Por isso, forçosamente, vê crescer sua sensibilidade. Aquele grupo de pessoas más, pessoas que só pensam em fazer o mal, em se dar bem em cima de suas escolhas, enganar as pessoas, elas estão ali juntas. Existem muitos grupos assim. E o mal vai voltando para eles. E eles começam a brigar entre eles, começam a se destruir, porque é esse o destino do mal. Tenham certeza disso. O mal se autoconsome. A pessoa que é ruim, que é má, ela se volta contra qualquer um. Quem é bom e quem é mau. Ele quer só para ele. Ele quer se dar bem. Ele quer amealhar tudo para ele. Então ele começa a se voltar até para os companheiros. A gente já vê isso até nos filmes, se a gente prestar atenção. Então, Deus não criou o mal. O mal existe porque o homem, na sua ganância, no seu orgulho, na sua vaidade, quer sobrepujar os outros. Ele não entende que não é preciso isso. Tudo o que lhe cabe lhe será destinado no momento correto. E aí, a tendência é o mal se diluindo aos poucos. O bem, existe essa frase, né, que é uma frase já que o pessoal já acha até piegas, né? O bem sempre vencerá. Mas não é não, gente, é a verdade. Não se sabe quanto tempo levará, mas irá vencer. As vibrações de seus atos, de seus pensamentos maus, após terem efetuado sua trajetória, voltam, mais cedo ou mais tarde, em direção a ele, oprimindo-o, constrangendo-o a necessidade de se reformar. Eu falei disso. Ele enjoa daquilo. Meu Deus, não é possível, isso aqui está muito chato. Eu quero luz, eu quero ser feliz. A pessoa começa a se reformar lentamente, mas vai se reformar. Esse fenômeno poderia ser explicado cientificamente pela correlação das forças, por esta espécie de sincronismo vibratório que reconduz sempre o efeito à sua causa. Quem é a causa do mal? Sou eu? Então, aquele efeito vai voltar para mim. Não tem jeito. Temos uma demonstração disto neste fato bem conhecido. Em tempo de epidemia, de contágio, as pessoas atingidas são principalmente aquelas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas em ação. Enquanto os indivíduos dotados de vontade firme e isentos de temor geralmente ficam imunes. E é isso mesmo. Quem é que vai estar mais com a sua imunidade mais baixa, mais comprometida? Aqueles que desregrados, aquelas pessoas que vivem no desregramento, na bebida, no excesso de comida, sem dormir direito, fazendo maldade o tempo todo. Essas epidemias muito rapidamente atingem essas pessoas. Não significa que os bons também não possam ficar doentes, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o Leon Denis está nos dizendo que isso depende da força vital. Se você é uma pessoa que vibra no bem o tempo todo, você tem muito mais auxílio dos bons espíritos. A sua sintonia é com a força benéfica que vibra, o amor que vibra nesse planeta. Quem é a fonte desse amor? Deus.
Ele não nos retira essa fonte. Como a gente sempre fala, né? O sol sempre volta a brilhar e brilha para todos igualmente. O amor de Deus é distribuído a todos. Vai depender de mim aproveitar esse amor, sintonizar esse amor ou não. Ocorre o mesmo do ponto de vista moral. Os pensamentos de ódio, de vingança, os desejos de prejudicar, só nos podem atingir e influenciar se encontrar em nós elementos que vibrem em uníssono com aqueles pensamentos e desejos. Eu acabei de falar disso, né? Eu penso mal para uma pessoa, se eu tiver na mesma, a pessoa que eu dirigi o pensamento estiver na minha sintonia, ela vai ser atingida. Mas se não tiver, é lógico que não. Caso nada tenhamos de similar com aquela energia ruim, né? Aquelas forças más deslizam sem nos atingir, voltando àquele que as projetou, atingindo-o por sua vez no presente ou no futuro, assim que circunstâncias particulares as façam entrar na corrente do seu destino. É bem lógico, né, gente? É tão simples. Por que será que a gente teima tanto em errar, né? Vamos continuar aqui. Aqui tem uma parada, vamos dar sequência. Ele vai mudar de assunto, provavelmente. A lei de repercussão dos atos tem, portanto, algo de mecânico, de aparentemente automático. Entretanto, uma vez que ela acarreta duras expiações, reparações dolorosas, espíritos elevados intervêm para pautar-lhe a execução e acelerar a marcha das almas no processo evolutivo. A influência deles se faz sentir, sobretudo, na hora da reencarnação, a fim de guiar estas almas em suas escolhas, determinando as condições e os meios favoráveis à cura de suas doenças morais e ao resgate das faltas anteriores. Foi o que nós falamos aqui também. Tudo é muito bem organizado pelos benfeitores maiores, responsáveis por nossas encarnações, para arranjar todo um caminho, todo um processo por que nós vamos ter que passar. E tudo isso é muito bem estudado, muitas vezes até a gente participa dessas escolhas, né? A gente pede para passar determinada forma, para ter determinada mãe, determinado pai, determinado trabalho. Tudo é muito bem organizado para que a marcha evolutiva se acelere. Então a pessoa vem, reencarna com aqueles atributos e aquelas dificuldades necessárias ao seu aprendizado. E isso tudo é escolhido de acordo com as nossas doenças morais. Leon Denis chama de doenças morais. São as nossas dívidas. Aquilo de mal que nós praticamos em vidas passadas, elas vão se exteriorizar com dificuldades, né? Porque se tornar uma doença moral. A gente às vezes repete aquilo ao longo de várias encarnações. Então, para acelerar o processo evolutivo, a gente vem com dificuldades, às vezes temos um organismo frágil, às vezes temos doenças pulmonares, bronquite, asma, dificuldades quaisquer que vão, de uma certa forma, nos impedir de entrarmos no mesmo caminho do erro. Não estou dizendo, gente, que a pessoa que tem problema de asma é porque fez muita maldade, tá? Não é isso, eu estou só dando um exemplo. A influência deles faz sentir... isso aqui eu já li tudo. Então, vamos lá para o próximo parágrafo. Daqui a pouco eu tenho que encerrar.
Sabemos que não há educação completa sem dor. Todo mundo já sabe disso, né, gente? Quem é espírita já tem essa certeza. Infelizmente, a gente aprende mais rapidamente através da dor. A dor incomoda, a dor faz pensar, né? Adotando este ponto de vista, devemos evitar ver nas provas e nos males da humanidade a consequência exclusiva dos erros passados. Nem todos os que sofrem são necessariamente culpados em processo de expiação. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas e laboriosas para colher o benefício moral correspondente a toda a pena suportada. Então, viu, como eu falei, nem sempre é porque a pessoa cometeu erros. Há muitos espíritos mais evoluídos, mais sábios, eles falam, não, eu quero passar por essa pandemia. Eu quero ter problemas com dinheiro, eu quero passar por essas vicissitudes, porque isso vai cada vez mais me alavancar o processo de evolução. Porque eu vou saber suportar essa prova, né? A maioria de nós fica chorando, reclama, briga com Deus, mas a pessoa sábia, que já está consciente, ela simplesmente agradece, Senhor, me ajude a ter forças para passar por essa prova, que eu não caia, que eu possa sair vencedor, que eu possa aprender tudo que me for útil com essa prova. No entanto, em tese geral, é do choque com a lei de harmonia, é do conflito do ser inferior que ainda se ignora, que nasce o mal, o sofrimento. É pelo retorno gradual e voluntário do mesmo ser a harmonia que se restabelece o bem. Isto é, o equilíbrio moral. Em todo pensamento, em toda obra, há ação e reação. E esta é sempre proporcional em intensidade à ação realizada. Por isso podemos dizer, o ser colhe exatamente o que semeou, né? Então, a semeadura é uma escolha. Você planta aquilo que você achar melhor, mas a colheita não. A colheita é obrigatória. Vou ler só mais esse parágrafo para a gente encerrar. No entanto, em tese... isso aqui eu já li. E ele o colhe mesmo, já que, com sua ação continuada, modifica sua própria natureza, purifica ou materializa seu envoltório fluídico, o veículo da alma, o instrumento que serve para todas as suas manifestações e no qual se modela o corpo físico em cada renascimento. Então, o que ele está nos dizendo aqui? No final do outro parágrafo, ele disse, por isso podemos dizer, o ser colhe exatamente o que semeou. E ele colhe mesmo, já que a sua ação continuada modifica sua própria natureza. E aos poucos, com esse sofrimento, com essas colheitas difíceis que nós humanos temos que fazer, a gente vai aos pouquinhos purificando o nosso ser, né? As nossas escolhas, ou vamos materializar o envoltório fluídico. Ou seja, quanto mais evoluídos, mais o nosso envoltório fluídico se torna sutil. Ele vai se libertando da materialidade, né? E se você não conseguir essa purificação, você vai mantendo a materialidade desse envoltório,
do veículo da alma, né? E vai tornando a sua vida mais pesada, mais densa, mais difícil. Quanto mais fluido, quanto mais sutil o corpo perispiritual, mais capacidade você tem de sintonizar com seres angélicos, evoluídos, espíritos protetores, espíritos bondosos. Quer falar alguma coisa, Jussara? Não, é como diz aí, né, o texto, né, o Denis, né? O plantio é livre, mas a colheita Exatamente. é Obrigatório. É a mesma coisa, né? Você vai plantar tomate, vai querer colher abacaxi. Exatamente. Tem um ditado que diz, né? Quem semeia ventos, colhe tempestade. Né? Exatamente. Porque é da lei, né? A lei divina, ela é justa, ela é sábia e justa. Exatamente. Então, a cada um segundo as suas obras. Exatamente. Praticou o mal, assassinou, roubou. Na próxima encarnação, vem miserável então. Mas tem um caso em que ele cometeu esse ato, né, do roubo, né? Ele pediu para vir bem rico para ressarcir todas aquelas pessoas que ele havia, né, furtado. Sim. Então ele ia vir, olha como a riqueza é prova. Sim. A pessoa pensa que não, é provação, não. Então ele ia vir bem rico para ressarcir coletivamente a todos. Se ele conseguisse vencer esse vício, né, do roubo, né, de querer coisas para si ilícitas, ele iria tipo assim, subir mais de 10 graus, de 10 degraus, ia ascender bastante espiritualmente. Sim. Mas ele teria que vencer esse vício. Sim. De querer, né, furtar. Sim. Né? São provas difíceis para eles, né? Difícil, o pessoal pensa, eu queria ser rico. É difícil. Não é para qualquer É muito um, difícil. né? Não é para qualquer um. A Jussara está aqui nos falando das provas, que a colheita é obrigatória, né? Não existe, não é um castigo, né? A Igreja Católica fala muito em pecado, em castigo, né? As pessoas se sentem castigadas. Gente, Deus não castiga ninguém. Deus não castiga. Né? E a gente às vezes fica desejando, né? Ai, tomara que Deus vai te castigar. Isso é uma bobagem, gente. Deus não castiga, Deus é amor. Nós nos castigamos, nós buscamos situações amargas para a nossa existência. Vamos ficar atentos, vamos ficar mais lúcidos, mais despertos. Não vamos nos iludir com as armadilhas do plano material, de sempre estar buscando os nossos desejos, né? Suprir nossas vaidades e necessidades infantis, né? Pueris. Vamos fazer um esforço de nos modificar, e vai ser muito, muito mais fácil. A nossa evolução vai fluir. Sempre teremos as provas, sempre teremos dificuldade, porque se estamos na Terra é porque somos ainda imperfeitos, somos seres que praticamos o mal lá no passado. Não tenham dúvidas disso. Por melhor que você seja hoje, se você puder fazer uma visita lá ao passado, você vai ver que você cometeu alguns erros, né? Uns mais, outros menos. Aí você vai ficar triste por isso? Não, gente, alegria. Deus é amor. Ele quer que você vença. E Ele, para isso, nos dá toda a assistência. Temos os espíritos amorosos, temos o nosso mentor. Nós precisamos só manter essa companhia. Agirmos de forma educada, de forma equilibrada, harmoniosa, para não afastarmos nossos benfeitores.
Eles ficarão conosco. Mas se a gente começa a fazer coisas desarmoniosas, nós vamos atrair outros irmãos. Isso é uma lei. É muito simples. Então é isso, meus queridos. Vamos encerrar por aqui, porque já estamos no nosso horário. Vou fazer a nossa prece. Agradecendo mais uma vez ao nosso amoroso Pai por ter permitido que seu Filho querido, nosso Mestre Jesus, estivesse conosco há mais de 2000 anos, trazendo seus ensinamentos. Nosso orbe nunca mais foi o mesmo depois que Jesus colocou os pés sobre a nossa terra. Seus ensinamentos estão aí para todos nós. Muito obrigada, Mestre querido, por tanto amor, por tanto carinho, conosco, seres ainda tão imperfeitos. Obrigada, espiritualidade amiga, que conosco esteve ao longo desse estudo tão bonito do nosso querido Leon Denis. Agradecemos a esse irmão por todas as suas obras magníficas que tanto nos sustentam e ajudam. Agradecemos a espiritualidade amiga de nossa casa. Agradecemos a todo esse amor que flui em nossa casa querida. E pedimos licença a toda essa espiritualidade querida, ao nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, ao nosso Pai. Licença para encerrarmos o estudo do livro de Leon Denis na manhã de hoje. Graças a Deus.